Esse gancho, como que o senhor aconselharia, ajudaria a igreja atual a lidar com a questão da homossexualidade no que diz respeito ao movimento homossexual e aos indivíduos também? Isso. Com relação ao movimento, né, que é um movimento muito bem articulado, muito bem financiado, pessoal muito preparado e que tem ramificações no mundo todo, né? Eles agem globalmente. Os ataques e as propostas e os avanços são de natureza global. Você vê que é tudo muito semelhante em todos os lugares, né? Então, eu creio que a igreja, ela deve, dependendo do lugar onde ela está, pensando aqui na igreja no Brasil, ela deve lutar pelos direitos civis fundamentais que o brasileiro tem, que é a liberdade de crença, liberdade de consciência, liberdade de religião e liberdade de expressão. Então, nós somos igreja, mas somos brasileiros também. E nós temos esses direitos assegurados pela Constituição. Então, enquanto esses direitos estiverem na Constituição, a igreja pode envolver-se naquilo que é legal para a manutenção desses direitos. Então, ela pode participar ela pode trabalhar, ela pode ter gente em Brasília, ela pode participar de eventos, de movimentos que propõem exatamente a manutenção desses direitos, porque boa parte do que é proposto pelos ativistas do movimento homossexual implica em tolher a liberdade religiosa. Porque o maior inimigo desse movimento, né, organizado é, de fato, a igreja cristã, quando ela está firme na palavra de Deus. Então, eles sabem disso, por isso o ataque é sempre muito dirigido para a questão da liberdade religiosa. Eles atacam a religião, diz que é homofóbica, diz que ela é repressora, diz que ela não acolhe esse pessoal, que exclui esse pessoal, e tenta então pintar a religião, especialmente o cristianismo evangélico, como sendo o lado negro da força, né, no Brasil. E coloca um rótulo de homofóbico, né? O que não ajuda muito são alguns evangélicos que têm espaço na mídia e que entraram na jogada deles, porque a jogada deles foi atrair os evangélicos para um debate cultural de baixo nível mesmo, né? E aí você encontra líderes evangélicos que acabam entrando na jogada deles e bate de frente, né? Com a mesma linguagem. Às vezes tem um discurso que é um discurso que a gente olha assim e diz, mas um crente não devia estar lidando dessa forma, né? E aí eu tenho uma relação de ódio e amor com esse pessoal, porque eu tenho que admitir que eles descem muita pancada nesse movimento, e por isso o movimento ainda não avançou tanto quanto deveria avançar. Mas a maneira como é feita acaba contribuindo para que a imagem do evangélico com relação aos homossexuais seja deturpada, como gente intolerante, beligerante e tudo mais. Agora, com relação aos indivíduos, eu acho que a igreja precisa fazer a distinção entre a pessoa que é tentada e a pessoa que está praticando. Então, há muita gente, há jovens nas nossas igrejas que são tentados, se sentem atraídos por pessoas do mesmo sexo. E não são poucos. Eles sentem essa atração. E a igreja deveria reconhecer que essa é uma tentação como qualquer outra. Rapazes que se sentem atraídos por meninas, né, e são tentados a fazer o que não devem. Da mesma forma, estes rapazes ou estas moças se sentem atraídos por pessoa do mesmo sexo e a fazer o que não deve. Então a igreja deve ajudar essas pessoas a dominar os seus desejos e as suas paixões, lembrando para elas que estes desejos são resultado da nossa natureza pecaminosa e que o pecado afetou tanto a raça humana que não é que a pessoa nasce gay, mas ela nasce com inclinações, com facilidades para ir para aquela área, da mesma forma que, por exemplo, a cleptomania, não é? Tem pessoas que têm essa vontade, né? Tem esse desejo, a inclinação para o álcool também. Então tem pessoas que têm essa inclinação, que pode ser combatida e pode ser neutralizada, e pode ser vencida. Há casos, e eu poderia citar casos que eu acompanhei, de jovens que se sentiam atraídos, não é? E com ajuda, com cuidado, eles venceram isso aí, casaram e hoje têm família. Outros não. Eles vão lutar contra esse desejo até o fim da vida. E a opção é o celibato. Né? A opção é, de fato, o celibato. É duro, é doloroso, mas é o efeito do pecado na raça humana. Né? Então a igreja tem que ter sensibilidade
procurar compreender essa situação e entender que há uma diferença entre tentação e prática. Se houver a prática, então tem que ser tratado pastoralmente, disciplinarmente, como também qualquer jovem que se envolver com a sua namorada, não é? Antes do casamento, ou enfim, qualquer outro tipo de desvio de conduta na área sexual.